Nessa aula vamos falar sobre métodos de tipos. Na outra aula a gente já definiu, né? Já falamos sobre o histograma empírico e é exatamente o que é a definição do tipo. Então nós vamos fazer essa abordagem, né, sobre utilizando o método de tipo e revisitar as questões que a gente já viu anteriormente, né? Inclusive mostrar também, né, uma nova demonstração do primeiro teorema de Shannon, né, utilizando os métodos de tipos. Então a ideia dos métodos de tipos é fazer um refinamento sobre a abordagem das sequências típicas. Então, dada uma sequência de variáveis aleatórias, x1 a xn e d, com uma determinada distribuição p, nós vamos particionar as sequências, essas sequências de comprimento n, né? Então a gente tem um universo, né, de d elevado a n sequências de comprimento n, né, onde d é o nosso tamanho do alfabeto. E nós vamos particionar então o conjunto de todas as sequências de comprimento n de acordo com a distribuição empírica, né, ou histograma empírico. Ou seja, nós vamos ver quantas ocorrências de cada símbolo aparecem, né, em cada sequência e separar as sequências de acordo então com esse histograma empírico da sequência. Bem, então nós vamos definir uma classe de tipo como sendo o conjunto das sequências que possuem o mesmo mesmo histograma empírico. Então, dadas as sequências de comprimento n, todas aquelas que possuem o mesmo histograma empírico são sequências da mesma classe de tipo. Aí a gente vai ver que o número de tipos cresce exponencialmente com n, à medida que a gente considera sequências cada vez maiores, o número de tipos existentes vai aumentar subexponencialmente, e as sequências do mesmo tipo são equiprováveis, né? Então toda sequência que for de um tipo vai ter uma probabilidade que é dada pela probabilidade do símbolo, cada um dos símbolos, elevado ao número de ocorrências daquele símbolo. Então esse produtório, né, das probabilidades de cada símbolo elevado ao número de ocorrência deles, dá a probabilidade de uma determinada sequência daquele tipo. Bem, o número de sequências de uma certa classe de tipo vai crescer exponencialmente. E aqui a gente vai ver então, né, que eventualmente, como o número de tipos cresce subexponencialmente, o número de sequências cresce exponencialmente. Então, quando n for grande o suficiente, o que vai ocorrer é que o que iremos observar é que todas as sequências serão apenas de um tipo, quando n for grande o suficiente. Que é o que a gente falou também quando falamos de sequências típicas. Então, todas as sequências vão ser do mesmo tipo, que vai ser o tipo das sequências típicas. Então, novamente aqui na definição do tipo. Então, seja uma sequência x1n, uma amostra, né, de comprimento n de uma variável aleatória diária. Então, cada um dos x's, né, pertence ao nosso alfabeto x, e o tamanho do alfabeto é o chamado d. E aqui então está o nosso alfabeto. E nós vamos, né, a gente já definiu isso antes, o histograma empírico, né? Então o histograma empírico vai ser, né, o tipo. Então o histograma empírico é o número de ocorrências de cada um dos símbolos, né? Então aqui estou considerando primeiro o símbolo A1, A2, até o símbolo AD. Então o número de ocorrências do símbolo A1 dada a sequência. Aqui o número de ocorrência do símbolo A2 dada a sequência, etc. Até o número de ocorrência do símbolo AD dada a sequência. Todos normalizados aqui pelo comprimento da sequência. Então esse aqui vai ser a definição, né, do que é o nosso histograma empírico. E o que a gente pode ver é que essa definição, né, essa função, isso aqui equivale, né, a uma função de massa probabilidade. Que se a gente somar todos esses valores aqui dá 1. Então, essa definição que a gente fez desse P da sequência é o histograma empírico ou o tipo da amostra. E a gente, né, para cada símbolo, né, o histograma empírico ou o tipo da amostra para cada um dos símbolos vai dar para a gente, né, o número
de ocorrências daquele símbolo dividido pelo total, né, pelo comprimento da sequência. Então, acessando, né, a esmo elemento dessa núcleo, né, que compõe o nosso histograma empírico. Aí nós vamos definir com esse P diferente, itálico, sei lá, como sendo o conjunto de todos os possíveis tipos com um determinado comprimento n. Né? Então, se a gente pegar o conjunto, né, de todas as sequências de comprimento n, verificar quais são os tipos que existem para a sequência de comprimento n, então esse conjunto de todos os tipos existentes vão constituir este conjunto aqui. Então a gente pode fazer a notação dele, né, de forma equivalente, né, o PN, o PN de x, o PN do tamanho do alfabeto. Que na verdade o que importa, né, não importa quem são os símbolos, né, importa apenas qual que é o tamanho do alfabeto, né, e o comprimento da sequência. O rótulo dos símbolos não faz diferença. Então vamos ver o exemplo no caso binário. Se a gente tem apenas dois símbolos, o conjunto de todos os símbolos, ou o conjunto de todos os tipos, PN, então ele é composto por esses tipos. Então tem o primeiro tipo aqui, o segundo tipo, etc. Onde o primeiro tipo é o tipo onde a gente obtém tem a sequência com 0 ocorrências do 0, n ocorrências do 1. O segundo tipo é o tipo que tem uma ocorrência de 0 e n-1 ocorrências de 1. Assim por diante até chegar no último tipo, onde a gente tem n ocorrências de 0 e 0 ocorrências de 1. Então, para o caso binário, que a gente tem apenas dois símbolos, nesse caso 0 e 1, né, existem n mais 1 tipos, né? Então o nosso conjunto de todos os tipos tem o tamanho n mais 1. É fácil ver isso aqui, né? Já que o nosso numerador, né, começa, esse primeiro item que começa aqui com 0, né, e vai até n, né? Então são n mais 1. Então cada um dos tipos, né, a gente pode falar que ele funciona como uma lista ordenada, né, como uma núpula. Aí a gente está usando o parênteses para designar eles e as chaves para poder designar conjuntos. E agora vamos ver a definição de classe de tipo. Então, para um dado tipo P, então o tipo P que pertence ao conjunto de todos os tipos, o conjunto de sequências de comprimento n do tipo P constitui o que chamamos de classe de tipo P. Então a classe de tipo, que a gente vai denotar por T de P, né? Então a classe de tipo para o tipo P é definida como sendo conjunto das sequências de comprimento n, né, que são sequências do conjunto que pertence ao conjunto de todas as sequências de comprimento n, tais que elas tenham o tipo P, né? Então o tipo da sequência seja igual a P. Então se a gente pegar aquele exemplo anterior, né, que tinha o caso binário, aí vamos, para facilitar, vamos supor que n é igual a 4. Então sequências do tipo que só tem 0, só tem uma, né? Sequências também do tipo que só tem 1, só tem uns, também só tem uma. Mas sequências do tipo onde aparecem 3 zeros e apenas um 1, né? A gente pode ter essa sequência, pode ter essa sequência ou essa sequência. Então, para o tipo, né, o tipo em que só tem zeros, só existe o conjunto da classe de tipo, só tem essa sequência. Para o tipo P em que a gente tem apenas uns, e que o histograma empírico é 4 uns e 0 zeros, né? A gente só tem essa sequência. Já para o histograma empírico em que tem 1 uns e 3 zeros, né, existem 4 sequências. Então essas 4 sequências são da mesma classe de tipo, do tipo em que as sequências possuem 3 zeros e 1. Bem, vamos ver aqui um outro exemplo, né? Então suponha aqui que nosso alfabeto é 1, 2, 3. Vamos pegar aqui um exemplo de uma sequência de comprimento 5 nesse alfabeto.
Então o tipo dessa sequência é esse aqui, né? Ela tem 3 uns, um 2 e um 3. Então esse é o tipo dessa sequência que foi observada. E a classe de tipo, né? Então a classe de tipo que tem o mesmo tipo que essa sequência, né? É a classe de tipo onde eu tenho todas as sequências em que aparecem 3 uns, um 2 e um 3. Então essa sequência ela tem o mesmo tipo, essa sequência tem o mesmo tipo, etc, né? Até essa sequência. Então todas as sequências em que aparecem 3 uns, um 2 e um 3 são sequências do mesmo tipo que essa sequência nossa. E as juntas, elas formam um conjunto, né, que é da classe de tipo para esse tipo P aqui específico. Então fica perguntando quantos tipos existem, né? Qual que é o tamanho ali, né, do conjunto, né, de todos os tipos. Nesse exemplo específico que a gente considerou, a gente tem o tamanho 21. De forma geral, para calcular o tamanho desse conjunto de todos os tipos, a gente pode usar essa formulazinha. Então é o coeficiente binomial, onde aqui a gente tem o n mais tamanho do alfabeto menos 1 e aqui o tamanho do alfabeto menos 1. Então se a gente pegar o conjunto de todos os tipos, né, de todas as sequências, pegando o conjunto de todas as sequências de comprimento n, a gente pode particionar elas pelas classes de tipos. Né? De acordo com os tipos, a gente cria, né, então, cada um desses conjuntos, né, são os conjuntos onde existem as sequências que possuem o mesmo tipo. Então, formando cada uma delas uma classe de tipo. Né? Então, ao fazer esse particionamento, a gente está fazendo o particionamento de forma que as classes de tipos, né, então se eu pegar um determinado tipo I e um determinado tipo J, a interseção deles é o conjunto vazio, né? Então não tem interseção. E também se eu pegar então a união de todas as classes de tipos, então se fizer a união de todas as classes de tipos P, né, os tipos P pertencentes aquele conjunto, difícil fazer aquele P, né? Aquele P. Então, o conjunto de todos os tipos. Estou pegando todos os tipos, pegando cada um dos tipos pertencente ao conjunto de todos os tipos, fazendo a união da classe de tipos para esses tipos. Né? Então, isso aqui dá o conjunto de todas as sequências de comprimento n. Então, as classes de tipos são disjuntas e esse particionamento que a gente fez nessas classes de tipos disjuntas é também exaustivo, né? Então, pois se a gente fizer a união de todas elas, dá o conjunto de todas as sequências. Bem, a gente viu aqui, né, que existe essa fórmula para poder calcular o tamanho do conjunto de todos os tipos. Porém, quando n é grande, né, e esse número aqui pode ser muito grande. E calcular esses coeficientes binomiais com valores grandes passa a ser uma tarefa complicada. E então, ao invés de calcular aquele valor, que pode ser mais complicado, muitas vezes, e na demonstração de vários teoremas, é suficiente a gente achar um limite. Né? E esse limite, mesmo ele sendo um limite às vezes mais relaxado, ele vai ser suficiente para mostrar os teoremas que a gente vai aparecer em seguida. Então, esse teorema do limite do número de tipos, ele fala que o número de tipos para a sequência de comprimento n em um alfabeto x é limitado por n mais 1 elevado ao tamanho do alfabeto. Então, voltando nessa transparência, é bom para a gente ver, né, para a gente achar o limite que a gente quer mostrar. Então, olhando aqui, né, o nosso tipo, esses numeradores, todos eles, né, esse valor, o número de ocorrências de um símbolo pode ir, né, de 0 até n. Então, voltando para qualquer um dos símbolos, né, o numerador, esse valor pode variar de 0 até n. Esse aqui também, é claro que eles interagem entre si, então juntos, né,
eles não vão poder, né? Se esse aqui já for n, os outros todos têm que ser 0, né? Se esse aqui, né? Então eles vão ter uma interação entre eles. Nós vamos analisar cada um deles separadamente. Então esse numerador pode ir de 0 até n. Esse aqui também, de 0 até n, todos eles de 0 a n. Então são n mais 1 valores possíveis que eles podem assumir. E quantas entradas daqui a gente tem no nosso histograma empírico é o tamanho do nosso alfabeto. Então é n mais 1 opções, mais n mais 1, aqui n mais 1, né? Então vezes, né? n mais 1 vezes n mais 1 vezes n mais 1, né? Tantas vezes quantos a gente tem o tamanho do alfabeto. Isso desconsiderando as iterações, né? Desconsiderando que a soma desses numeradores tem que dar n. Então, de forma relaxada, a gente achou de forma relaxada aqui esse valor aqui. n mais 1 vezes n mais 1, n é tantas vezes quanto é o tamanho do alfabeto. Então dá n mais 1 elevado ao tamanho do alfabeto. Então, como a gente não considerou a iteração entre os numeradores, a gente achou um limite bem relaxado. Então a gente pode falar, né, que o tamanho do conjunto de todos os tipos é menor ou igual que n mais 1 elevado ao tamanho do alfabeto. E esse é um limite bem relaxado, mas que vai ser suficiente para a gente fazer as demonstrações dos teoremas que virão a seguir. Então, esse limite que a gente achou, é interessante a gente notar que esse aqui é um valor, é um polinômio n. Então, é um limite polinomial para o número máximo de tipos de sequências de comprimento n. E por outro lado, as sequências de comprimento n, o número de sequências que existem de comprimento n é o tamanho do alfabeto elevado a n. Então é exponencial em n. Então o que a gente vai mostrar, né, quando a gente for revisitar o teorema do Shannon, a gente vai mostrar que como o crescimento do número de sequências de comprimento n é exponencial e o limite do número de tipos cresce polinomialmente com n, eventualmente, quando n for grande o suficiente, todas as sequências serão do mesmo tipo. E agora nós vamos ver que a probabilidade da sequência depende apenas do tipo e que ela pode ser escrita nessa formulazinha que está aqui, onde aparece, né, o 2 elevado a nh. A gente já viu esse aqui antes aparecendo, né? E agora está aparecendo um termo a mais aqui somando no expoente que depende da divergência entre o tipo e o q, onde o q é a nossa distribuição. Então vamos ver aqui. Então seja x1, xn, a sequência i e d com uma determinada distribuição q arbitrária. E então qual é a extensão, né? Já que a gente está considerando que é i e d, né? Então a extensão da probabilidade para a sequência de comprimento n, né, vai ser dada simplesmente pelo produtório das probabilidades para cada um dos símbolos que compõem a sequência. Então a probabilidade da sequência depende apenas do tipo, ou seja, a probabilidade é independente da sequência dado o tipo. Então, dado o tipo, a probabilidade da sequência de comprimento n vai ser dada por 2 elevado a menos nh mais a divergência de p e q. A divergência do tipo da sequência e a distribuição subjacente. Quando a gente falou, né, do tamanho do conjunto típico e para a gente utilizar nh bits para codificar o conjunto típico, né, então a gente chegou, aparecia o expoente 2 elevado a nh. Então note que se o tipo for igual à distribuição subjacente, esse termo aqui dá zero, né? E a gente fica apenas com 2 elevado a nh. Então esse termo aqui a mais depende do quão diferente é o nosso tipo com relação à distribuição subjacente.
Então a gente vai ter que a probabilidade não depende da sequência, dado o tipo. A gente pode expressar o valor da probabilidade de uma sequência, né, de comprimento n em função ali da entropia e da divergência. Então, como não está, então a gente pode falar então que o tipo é uma estatística suficiente, né, como a gente já mostrou, né, anteriormente em outros exemplos, né. E todas as sequências que têm o mesmo tipo possuem a mesma probabilidade. Então não depende da sequência em si, né? A probabilidade da sequência não depende de qual é a sequência, depende apenas do tipo da sequência. Então vamos ver aí a demonstração. Então aqui a gente tem a probabilidade da sequência de comprimento n, né? Aí nós vamos utilizar, né, que é I e D. Como é I e D, a probabilidade da sequência é o produtor das probabilidades de cada um dos símbolos que constituem a sequência. Então a gente está fazendo aqui, né, o produtor de AN, né, já que o comprimento da sequência é de comprimento n. A gente pode juntar, né, os símbolos que são repetidos na sequência e ao invés de colocar, né, a multiplicação da probabilidade deles tantas vezes, eu posso simplesmente falar, né, que é a probabilidade do símbolo elevado ao número de ocorrências do símbolo. E isso é fácil de ver, né? Vamos supor se fosse um caso binário, né, que tem apenas dois símbolos, o A0 e o A1, com probabilidades P0 e P1. Então vamos supor que a gente tem uma sequência, sei lá, de comprimento 5. Então em vez de colocar 0 e 1, colocar 0 e 1. Vamos supor que tem 0, 0, 1, 0, 1. Então essa sequência, a probabilidade da sequência é o que? P de 0, vezes P de 0, vezes P de 1, vezes P de 0, vezes P de 1. E a gente pode expressar isso como sendo P de 0 ao cubo vezes P de 1 ao quadrado. Então a probabilidade de cada um dos símbolos elevado ao número de ocorrências dos símbolos. Então é exatamente o que está aqui. Então nós estamos fazendo o produtor, né, para todos os símbolos. Bem, e na sequência embaixo, então ao invés de colocar o número de ocorrências, né, do símbolo, a gente está colocando, né, o histograma empírico, o tipo, né, vezes o n, o tamanho da sequência, né? E lembrando então que quando a gente tem o tipo, cada uma das entradas do tipo é o número de ocorrências do símbolo dividido por n. Então a gente está acessando então o histograma empírico para cada um dos símbolos A e multiplicando por n. Então a gente obtém o mesmo que está aqui, que é o número de ocorrências do A na sequência. E agora vamos, né, utilizar que x é igual a 2 log x, né? Então vamos fazer isso aí. E aí, onde a gente pode chamar aqui a gente fazer o 2 log disso aqui. Então fica o log daquele tudo. Só que como esse cara era expoente, né, o expoente pode vir para cá multiplicando. Se eu tivesse aqui um b aqui como expoente, né, aí eu posso colocar o b aqui multiplicando. Então simplesmente essa manipulação que foi feita para chegar aqui. Bem, agora eu vou somar 0, né? Então esse termo que eu está somando aqui no expoente é 0. Somar 0 não muda nada. Certo? E agora a gente pode juntar. Vamos juntar esses dois aqui. Então a gente pode colocar o menos P em evidência. Aqui tem menos P, aqui tem P. Então eu coloco um menos aqui e coloco 1 sobre Q. Aí eu coloco o menos P aqui em evidência. Aí eu tenho log vezes esse outro log. Log de Q, vezes, log de 1 sobre Q, né, vezes log de P. Aí eu uso a propriedade do log, né, então fica sendo o log do produto, então fica sendo o log de P sobre Q. E o outro termo está aqui, simplesmente apareceu aqui igualzinho. E aqui a gente tinha um produtório de 2 elevado a alguma coisa. Então a gente fez esse produtório, é a mesma coisa que a gente fazer o somatório no expoente, né, usando a propriedade aí, né,
exponenciação, produto, né, de potências, né? E por fim, vamos colocar o menos 1 em evidência. Esse menos 1 aqui em evidência, aqui é mais, então vou colocar menos, né? E aí vai ficar menos n aqui. Colocando então menos 1 em evidência. E aí a gente vê que esse termo que sobrou é exatamente, né, a divergência, o somatório, né, disso aqui é a divergência de P e Q. E esse somatório desse termo é a entropia. Então a gente chegou no que a gente queria, né? Isso está demonstrado então, esse teorema, né, falando que a probabilidade depende apenas do tipo, né? Dado o tipo, a gente pode escrever a probabilidade da sequência dessa forma. Mas se o Q é uma distribuição racional, né, ou seja, todos os tipos são distribuições racionais, né, já que são, né, frações, né, de número de ocorrências de um símbolo dividido por n, né? Então são frações, então são números racionais. Então se for uma distribuição racional, o Q, então é possível então que a gente tenha uma sequência que seja do tipo Q. A gente pode ter uma sequência x1n, né, que pertence à classe de tipo Q. E se isso ocorrer, nessa equação, o que vai acontecer? Aqui vai ficar então a entropia de Q, né, já que o tipo dela é o mesmo, né? Equivale, né, ao Q, e a divergência aqui vai ser zero. Então a probabilidade dessa sequência, né, x1n, fica sendo 2 elevado a menos n h de q. Por outro lado, né, se a sequência, né, se o q for irracional, não será possível, né, de forma alguma a gente ter, né, um tipo que seja irracional. Mas a gente pode achar um tipo que seja tão próximo quanto a distribuição Q, de forma que esse valor seja pequeno. Então, fazendo n grande o suficiente, a gente pode diminuir, né, a divergência entre o P e o Q. Então, basta tomar n grande o suficiente. Então, fazendo com que esse termo aqui seja irrisório. Então a gente vai ver lá na frente, né, que vai aparecer esses termos aí de novo, né, como sendo o número de bits a mais que a gente vai gastar para codificar uma sequência, dado que a gente está utilizando uma determinada distribuição que não é a distribuição subjacente.